tema da mensagem de hoje é: nossos filhos são herança do Senhor. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor, o teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amém? Vamos para Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. A palavra do Senhor diz, praticamente repete o que Deuteronômio fala. Efésios capítulo 6, versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Os irmãos que se levantaram podem sentar, podem ficar à vontade, tá, irmãos? Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, eu venho te pedir que, Senhor, Tu venhas ter misericórdia da minha vida, Pai. Tu venhas falar com a Tua igreja, Pai. Que Tu possa estar me usando, que o sair da minha boca, Senhor, possa estar edificando a Tua igreja, Pai. Fala com a Tua igreja, Pai, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ser pai, mãe, é uma das maiores responsabilidades que o Senhor nos entregou, né? Que Ele nos confiou. A paternidade cristã envolve ensinar, né, os nossos filhos, corrigir e guiar no caminho do Senhor. É muita responsabilidade, né, para nós como os pais, principalmente no mundo moderno que nós vivemos hoje, com as tantas distrações que o mundo apresenta. Nossos filhos nós não conseguimos proteger o tempo todo, eles estão aí no mundo. Então essa dificuldade que nós temos hoje, bem mais do que antes, né, do nosso tempo. E hoje, muitas vezes, até em casa, nós achamos que nossos filhos estão seguros, mas muitas vezes estão na frente de uma tela e quase controle do que eles estão fazendo, do que eles estão vendo. E nós, pais, primeiro tópico, Paulo, nós como pais, nós temos que ser discipuladores de nossos filhos. Pais como discipuladores, está em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Vou acompanhar aqui. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então nós como os pais, nós temos o dever, a obrigação de instruir os nossos filhos na palavra do Senhor. Nós como pais, não só instruir, mas também nós temos que dar exemplos do que nós queremos dos nossos filhos. Porque se eu não faço, como é que eu posso cobrar do meu filho que ele faça? A educação cristã dos filhos é a responsabilidade dos pais, né? Nós como os pais. Muitas vezes nós queremos jogar a responsabilidade da educação
tanto cristã como a educação em geral, para a igreja ou para as escolas. Mas é responsabilidade dos pais essa educação. A palavra de Deus diz que nós temos que instruir nossos filhos. Não a escola, não a igreja. A igreja, a escola vai ajudar nesse processo. Mas a educação, ela inicia-se em casa. Ensinar os filhos os princípios de Deus deve ser uma prioridade. Veja que é uma prioridade o ensinamento dos filhos para os pais, né? Para que possam viver conforme a sua vontade. Se nós conseguirmos, nem diz a palavra do Senhor, inculcar na cabeça dele isso, enquanto criança, vamos ter maior facilidade com o passar do tempo. Porque se nós deixarmos para tentar ensinar depois de adulto, até podemos conseguir. Mas o aprendizado é mais fácil quando a criança é mais nova. Ela tem maior facilidade de aprender. Então, nós temos que, desde o início, já estar ensinando a palavra do Senhor para essas crianças. Então, temos que ensinar aos nossos filhos valores cristãos. A formação espiritual nos primeiros anos é crucial para a vida adulta deles. Como eu já falei, não basta eu ensinar com palavras. Eu tenho que ensinar com atos. Eu tenho que ensinar dando exemplo. Eu tenho que ensinar para meus filhos o que eu prego. Eu tenho que ser exemplo para eles. Nós, como pais, somos o espelho dos nossos filhos. Nós olhamos para um espelho, ele está meio embaçado. Agora no inverno é bem fácil, né, esse modelo, né? Te põe o chuveiro lá no máximo, quando sai o espelho está todo embaçado. A gente não consegue barbear direito, né? Sempre fica um pelinho aqui. Quem vai se maquiar, as mulheres, não vai fazer direito, né? E se os nossos filhos olharem para a gente e ver a nossa vida toda embaçada, qual a direção que eles vão tomar? Eles têm que olhar em nós e ver o caminho certo do Senhor. Refletir a imagem do Senhor em nós. Senão eles vão para o caminho errado. Nós, como pais, não podemos agir com negligência com nossos filhos, né? Posso dar o exemplo aqui de grandes homens de Deus que tiveram um papel fenomenal para a sociedade. O rei Ezequias, foi um homem que a palavra de Deus fala que antes dele não houve igual nem depois dele. Teve um pai cruel, mas ele foi para os caminhos do Senhor. Ele buscou o Senhor. E o Senhor era com ele, em todos os passos dele. Ele destruiu os altos. Vocês conhecem bem a história de Ezequias, de Ezequias. Ele destruiu os altos. Foi ele que destruiu a estátua de bronze que Moisés construiu. Olha quanto tempo depois que foi destruir. Foi o rei Ezequias que fez isso. Mas lá pelo meado do seu reinado, ele adoeceu e o Senhor mandou o profeta ir lá com ele falar que ele ia morrer. Aí ele clamou ao Senhor, quando o profeta foi embora, que ele clamou ao Senhor que ele não queria morrer, que ele tinha feito tudo correto perante o Senhor durante a vida dele. O profeta nem chegou a sair do pátio do palácio. O Senhor falou para o profeta voltar lá com ele, que ele dá mais 15 anos de vida para ele. Por quê? Porque ele era correto. Quando o Senhor manda o profeta lá com ele, manda ele arrumar a casa dele, ele negligenciou essa parte. Nesse tempo ele ainda não tinha filhos. Depois ele teve um filho, o rei Manassés. Esse foi o mais cruel de Israel. Porque ele não se atentou para a palavra do Senhor. Ele negligenciou.
Para a sociedade, ele foi um rei sem precedentes, né? Um rei perfeito, um rei muito benevolente, meu Deus, não sai a palavra. É isso mesmo, vocês estão querendo. Ele só Davi foi maior que ele. Mas ele, para a família dele, para o filho dele, ele não soube instruir o menino no caminho que deve andar. Tudo que ele fez, tudo que ele derrubou os altos, o filho dele levantou tudo. Foi um rei muito cruel, seu filho. Derramou muito sangue inocente em Israel. Porque ele negligenciou a palavra do Senhor. Podemos também ver o próprio rei Davi. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas falhou com a sua família. Negligenciou também a sua família. Podemos ver o fato em que o seu filho Amon estupra sua irmã, filha do rei. E a palavra de Deus diz que ele fica muito irado, mas não toma nenhuma providência. Não toma nenhuma providência, deixa como está. Não ampara a sua filha vai morar na casa de seu irmão, Absalão. Futuramente, Absalão assassina o seu irmão. Mais na frente, Absalão toma o seu reinado, seu reino de Israel. Toma suas esposas. Ele não corrigia os filhos. Dava presente, dava cidade para os filhos, mas não corrigia. E um rei, um homem segundo o coração de Deus. Para a nação de Israel foi um grande rei. Para nós foi um grande rei. Mas esqueceu da sua família, deixou sua família. Como podemos dizer, ao Deus dará. Quero citar também um outro homem, um outro grande homem de Deus. Samuel. Samuel, um profeta. Samuel, juiz. Samuel foi um grande homem de Deus, mas esqueceu da sua família também. Foi por causa de Samuel. Depois ele vai dizer: Senhor, o teu povo está me rejeitando. Mas ele, quando ele impulsou os filhos dele como juízes de Israel. E se você vai ler a história dos juízes, era Deus que levantava os juízes. E um juiz, ele levantou os 2 filhos dele como juiz. Sendo que era o Senhor que levantava os juízes. Aí, a partir do momento que ele já era velho, o povo de Israel pediu para ele dar um rei para eles, porque eles não aceitavam os filhos de Samuel governando sobre eles. Vai e chega para o Senhor: Senhor, o teu povo me rejeitou. O Senhor diz: não, o teu povo não me rejeitou, ele rejeitou a mim. Amém? Então, que nós possamos, como pais, dar prioridade para nossas famílias, para os nossos filhos. Temos que ser bom lá fora, para os nossos amigos, sermos bons na igreja, mas nunca esqueçamos de quem está dentro de casa, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nossas esposas, como pai, como marido, dos nossos filhos, dos nossos. Glória a Deus. Tópico 2, Paula. Como cuidar de nossos filhos? Juízes capítulo 13, versículo 8. Juízes capítulo 13, versículo 8. Nós vamos ver a história do pai do Sansão, né? Manoá. A esposa de Manoá era estéril. Aí um certo dia o anjo do Senhor
chega até ela e fala para ela que ela terá um filho. Aí dá algumas instruções para ela. Ela chega e fala para o esposo dela o que aconteceu. Aí ele ora ao Senhor. Vamos ler. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá, a esposa dele, claro, passou as instruções que o anjo tinha falado, mas ele orou, clamou ao Senhor para que o Senhor viesse mais uma vez para mostrar o que ele deveria fazer com aquela criança. E o anjo veio. O anjo veio e deu as instruções para que Manoá cuidasse daquela criança. E nós sabemos a história, né? O que aconteceu com Sansão. Sansão foi um grande juiz, mas infelizmente lá na frente ele se rebelou, né? Ele fez o que não era permitido fazer. A palavra do Senhor também diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, né, que quando nós não tivermos sabedoria, não sabemos o que fazer, nós podemos pedir sabedoria do Senhor. A palavra de Deus diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, quando faltar sabedoria para que nós, alguns assuntos referentes à nossa família, nós temos que pedir a Deus, pedir o direcionamento de Deus, que Ele nos dará sabedoria, que Ele entrará com providência. Criar filhos no Senhor exige sabedoria. A Bíblia nos ensina que devemos pedir a Deus por sabedoria para enfrentar os desafios, né? E um grande desafio é a paternidade, né? Educar nossos filhos de acordo com a sua palavra é um grande desafio, né? Não apenas os pais devem ser sábios, mas também devem ensinar os filhos a buscar a sabedoria de Deus para todas as áreas das suas vidas. Nossos filhos, muitas vezes, nós queremos encher eles de presentes, encher eles de coisas, e esquecemos de ser um pai presente, né? Muitas vezes acordamos cedo, chegamos, o filho está dormindo, chegamos em casa, o filho já está dormindo de novo, e nós não temos contato com as nossas crianças. Muitas vezes o nosso filho não precisa de presente. O que ele precisa é da nossa presença. Então, que nós possamos também fazer um esforço para ser um pai presente. Um pai que dê atenção. Um pai que dê um carinho que eles precisam. Um pai que converse com seus filhos. Nós damos presente e a nossa presença não está em casa. Nosso filho, damos um celular, damos um tablet, um computador. Aí nós não sabemos com que contato, quem que está discipulando essa criança nos quartos. Como eu falei, às vezes nós achamos que está seguro dentro de casa. Mas quem que está do outro lado da tela? Nós não sabemos. O Amon, o filho de Davi, tinha um discipulador, o Jonadab, um homem sagaz, era uma cobra. Ele que incentivou o Amon a atrair a sua irmã para a cilada. Então, às vezes, a gente não sabe quem que está discipulando nossos filhos. Nós não procuramos saber quem é os colegas dela na escola. Não, nós procuramos saber. Nós pegamos o celular para ver quem que os contatos que ela está
entrando em contato com as pessoas. Então, nós como pais, nós temos que ficar de olho nessas coisas. Elas vão ficar chateadas, vai ficar chateada, mas eu vou ver. Ela vai chorar, chora. Não vai morrer se chorar. Mas se eu deixar ela ir pelo caminho errado, ela vai morrer e vai para o inferno. Que é melhor ela chorar hoje na minha presença, ou eu chorar depois, ou eu chorar por ter perdido um meu para Satanás. Não, eu prefiro que ela chore, explicando por que ela está chorando, que ela vai entender. Se ela não entender hoje, um dia ela irá entender. Nós estamos tentando fazer o melhor para ela. Tópico 3, Paulo. Os filhos são como flecha nas mãos do valente. Provérbios. É Salmo, tá, Paulo? Acho que eu coloquei. É Salmo 127. Salmo 127, versículo 4. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Não sei se o irmão sabe o que é uma flecha. Sabem? A flecha é interessante. O pastor que é lá do norte. A flecha, irmãos, da região que eu vim lá no Amazonas, é um bambu, uma espécie de um bambu. Então, olha ali, a Dorinha já está puxando a flecha ali. Interessante que a flecha, para ela ter a funcionalidade dela, ela tem que ser bem retinha. E, geralmente, algo que nasce na natureza não é tão retinho assim. E para que isso aconteça, a gente tem que forjá-la. Ela tem que ir por fogo. Você tem que passar um óleozinho. Lá no interior onde eu morava, até óleo era difícil, mas tinha a banhazinha dos animais. Aí passava na banha e metia no fogo, que era para ela ficar retinha. A ponta da flecha vai para o fogo. A gente tem que dar umas batidinhas nela com carinho. Igual o filho. Se não está indo no caminho certo, dê umas batidinhas de um lado do outro dela. Porque a flecha a gente compra ela com objetivo. Ela, no contexto amazônico, é para caça. No contexto de Israel, era para os guerreiros. Então, nós temos que lançar a nossa flecha no tempo certo. O peixe está lá para o contexto do pescador. Ele está lá. Se qualquer movimento fizer em falso, o peixe pode ir embora. E se tu lançar ela no tempo errado, tu vai perder. E os nossos filhos, eles estão, hoje, a maioria quer pular etapas. Nós vemos muitas jovens, quase todos sabem aqui que eu trabalho à noite, faço Uber. Hoje encontro garotas que às vezes eu pergunto: teu pai deixa tu sair? Deixa. Que para nós, normal, não tem cabimento. Mas gurias daquela tá nas ruas de madrugada aí. Mas a realidade de hoje é essa. Pulando etapas. E no contexto, a nossa flecha, nossos filhos, eles têm que ser lançados para o alvo. Qual é o alvo? É Jesus. E essa flecha tem que ser bem cuidada. Ela não pode ficar em qualquer lugar. Porque dependendo de onde eu colocar, ela vai empenar. Aí não vai ter a funcionalidade. Ela não vai acertar o alvo. Porque dependendo da flecha, como nossos filhos, muitas vezes a gente quer tratar todos iguais. Mas as flechas tem umas que são mais pesadas, umas são mais leves. E na hora que você vai usar, um flecheiro experiente, ele sabe calcular
mais em cima, mais embaixo, dependendo do peso dela. E assim, os nossos filhos, nós temos que ter essa visão que eles são diferentes e saber que forma tem que bater mais de um lado, mais do outro para ir no caminho certo, acertar o alvo, que o alvo é Jesus. O alvo dos nossos filhos é Jesus. Assim como as flechas estão nas mãos do arqueiro, devemos entender que os filhos, que eles estão ou deveriam estar em nossas mãos, sobre o nosso controle. Nós não podemos abandonar eles à própria sorte. Nós temos que cuidar deles, estar de olho, não deixar eles fazer suas vontades, porque um dia eles vão nos agradecer pelo cuidado que nós estamos tendo. Quando eles tiverem os filhos deles, eles vão ver por que o papai, por que a mamãe, por que o tio tinham tanto cuidado com eles. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão muito calados. Hoje eu não estou batendo em ninguém, estou bem. Tópico 4, Paola. Filhos são importantes para o Senhor. As crianças são os futuros do reino de Deus, né? E é nossa responsabilidade ensinar-lhes os princípios da fé desde cedo. Elas têm uma fé simples e verdadeira que deve ser preservada e cultivada. São exemplos de como devemos confiar em Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Vem falar que quando o rei do Egito queria matar as crianças, né? Porque são muitas coisas hoje na cabeça das nossas crianças, dos nossos filhos. Porque o Satanás, ele vai querer atacar os nossos filhos para nos atingir. Ele vai tentar entrar pelo lado mais fraco. E, teoricamente, os nossos filhos, eles estão mais vulneráveis se nós deixarmos eles à mercê, se nós deixarmos eles aí nas telas o tempo todo, se nós deixarmos ele para os outros educarem. Ali no contexto da flecha, naquele tempo, cada um fazia a sua flecha. A gente não ia num local e no mercado que vendesse ali. Não tinha uma empresa que fabricava um monte de flecha. Cada um, lá no nosso interior, o meu irmão tinha que fazer as nossas flechas. Então, é que nem nossos filhos, nós temos que educar. Nós não podemos deixar os nossos filhos para uma escola educar 20, 30 crianças. Tem que ser a educação individual. Êxodo capítulo 1, versículo 15 diz que o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome dela era Sifra e da outra Puá. Então, no contexto, o rei queria matar todas as crianças para enfraquecer, ele queria eliminar o povo de Israel, uma nação que tinha crescido, e eles estavam com medo de um dia se tornar mais forte que eles. Então a ideia dele foi destruir as crianças, porque se eles conseguissem destruir as crianças, não nasceria mais, levaria um tempo, todo mundo morria e eles estavam livres. Essa é a ideia de Satanás. Atacar onde? Atacar na raiz. Se ele atacou na raiz, futuramente vai estar todo destruído. O rei Herodes também, lá em Mateus fala que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo para matar Jesus. Olha a importância das crianças para Deus, que Satanás, ele quer eliminá-las, quer entrar na sua mente, quer destruí-las, porque futuramente ela destruí-las, tanto não haverá um futuro para a nação e, consequentemente, no momento que
conseguir destruir, vai abalar os pais vão ficar desesperados, muitos deles, porque perdem um ente querido, vai abandonar o Senhor, porque não é maduro o suficiente, não tem maturidade para entender que vai querer colocar a culpa no Senhor, quando acontece algo. Então Satanás, ele vai usar de artimanhas, vai colocar distrações na mente dos nossos filhos. E se nós não os tivermos instruído, se nós não estivermos em cima, educando, ensinando, discipulando, ele irá conseguir, irmãos. Ele irá conseguir. Porque se ele estiver vulnerável, as nossas crianças, eles conseguem. Mas você como pai, eu como pai, nós temos que estar em cima, vendo o que os nossos filhos fazem, vendo com quem eles estão conversando, vendo onde eles estão indo, o que é que eles estão assistindo, mesmo nas nossas casas, nos nossos quartos. Fazer uma varredura nas telas, nos celulares, para ver o que é que está acontecendo. É estratégia de Satanás, irmãos. Nós deixarmos eles querem destruir as crianças, querem destruir os nossos filhos. E agora eu falei com os pais, agora vamos falar um pouco com os filhos. As nossas crianças. Tópico 5, filhos devem obedecer aos pais. Efésios 6:1. Os filhos devem obedecer aos pais. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que eles têm com Cristo. O desejo de Deus em Cristo é que a nossa família seja resgatada à plenitude do propósito original para a qual ela foi criada. Esse é o propósito de Deus. Ele inclui todos nós, eu, você. Amém? Colossenses também fala aqui, Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, filhos, obedeçam a vossos pais. Você quer ser um filho próspero? Quer ser um filho abençoado? Você quer ser um filho cheio do Espírito Santo? Obedeça aos vossos pais. Porque é impossível você ser próspero, ser abençoado, ser cheio do Espírito Santo. É impossível. Não só para os filhos, mas para qualquer pessoa que é desobediente. É impossível ser cheio do Espírito Santo se não for obediente aos pais. Se eu não for obediente ao meu líder, se eu não for servo, é impossível eu ser uma pessoa próspera, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Paulo faz uma relação lá em 2 Timóteo 3:5, ele faz uma relação dos pecados que suscitam a ira do Senhor. E um dos pecados que está ali incluso nessa relação é a desobediência dos filhos. Então, a desobediência dos filhos provoca a ira do Senhor. Então, que nós, como os filhos, que todos são filhos, possamos ser obedientes. Eu ainda tenho mãe, alguns ainda têm pai e mãe, e os jovens têm pai e mãe, principalmente os jovens. Seja obediente a seus pais. Seja obediente aos pais e mães. Tópico 6, Paulo. Agora é Provérbios.
Provérbio 1:8. Filhos devem ouvir os conselhos dos pais. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. É bom que as crianças ouçam os conselhos de seus pais, né? Tanto por causa do amor dos pais, e a mais um pai vai querer o mal do seu filho. Nós, quando vamos falar algo, é por bem delas. Sempre quer o bem. Eu sempre quero o bem da minha filha. Eu creio que cada um que está aqui, que tem filho, quer o melhor os seus filhos. Então, filhos, ouçam os conselhos de seus pais, como também por causa do amor, do maior reconhecimento, do maior conhecimento dos pais em razão dos anos. Pessoas mais vividas, pessoas que já enfrentaram muitas coisas na vida e sabem o que tem probabilidade de dar certo e o que vai dar errado. Hoje, por acaso, eu abri numa matéria que aconteceu recente, sexta-feira, ali para a banda de Bombinhas. Uma jovem recebeu uma ligação de uma amiga, 1h da manhã. Segundo a amiga, ela já estava de pijama. Ela chamou para uma festa. Aí o pai dela implorou para ela não sair. Mas ela resolveu ir para essa festa. Depois ela postou alguma coisa nas redes sociais dela. Hoje alguém vai chorar e não sou eu. Eu vi essa matéria por acaso, eu não estava procurando nada. Hoje alguém vai chorar e não sou eu. Quando foi umas 4h da manhã, ela leva um tiro. Mataram essa jovem. Ali em Bombinhas. Foi sexta-feira. Se ela ouve o pai, se ela ouve o conselho para ela não sair, ela poderia ter evitado isso. Poderia ter evitado essa tragédia. E os pais, quando falam algo para o filho, é o melhor que ele quer. Nós sempre queremos o melhor. Eu creio que esse pai também estava pensando no melhor para ela. Sair aquelas horas da madrugada, que hora que... Mas, quando há desobediência, tudo pode correr o risco, né? Se nós não obedecemos, pode acontecer algo. Nós obedecemos nossos pais. Mas os filhos devem obedecer aos pais somente no Senhor. Tem um porém, né? Se o seu pai não está no Senhor, não quer estar lhe instruindo para você fazer algo errado, se é para os filhos que já conhecem a palavra do Senhor, que sabem que está errado, aí tem esse porém. Obedeçam no Senhor. Colossenses fala que nós temos que obedecer os pais em tudo. Mas lá em Efésios ele diz: obedecei, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então é no Senhor. Se os pais querem levar para o caminho errado, não obedeça. Obedeça a palavra. Temos o exemplo do rei Ezequias. O pai dele não tinha nada a ver com Deus, mas ele procurou o Senhor, ele buscou o Senhor. E o Senhor, a palavra de Deus diz que esteve com ele em todo o tempo. Ele só deixou ele só uma vez, e ele fez algumas coisas erradas, quando o Senhor deixou só para ver o que ele fazia. Seja obediente no Senhor, os nossos pais. E muitas vezes os pais querem abusar um pouco, né? Aí tem aquela coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas isso não se aplica para nós que somos cristãos. O que se aplica para nós que somos cristãos é o que está aqui na palavra do Senhor. Amém? Todos creem dessa forma? Seja
obedientes aos pais no Senhor. A minha Bíblia diz e a de vocês confirma, né? Então, nós possamos fazer dessa forma. Tópico 7, Paulo. Filhos devem honrar os pais. Honrar é mais do que obedecer, né? Obedecer, eu não tenho para onde correr, eu tenho que obedecer. Honrar, eu posso decidir se eu devo ou não. Mas a palavra de Deus diz que honrar os pais, né, é o primeiro mandamento com promessa. Ele tem algumas promessas no mandamento. Você quer ser bem-sucedido? Você quer viver muito? Você quer prosperar? Então obedeça. Então honre seu pai e sua mãe. Porque, como a Bíblia diz, é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos devem prestar não apenas obediências, como também amor, respeito e cuidado pelos pais. Muitas vezes, até nós obedecemos, né? Que é possível obedecer sem honrar, né? Mas seria ideal se nós obedecêssemos e honrássemos nossos pais, né? Cuidado quando eles ficarem mais velhos, ficarem velhinhos. A palavra de Deus diz que honra para que vivas bem. Lá em Deuteronômio. Honra para que os teus dias sejam prolongados. E honra para que prospere. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Resistir às autoridades dos pais é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Essa palavra insurgir-se, irmãos, é revoltar-se, tá? Revoltar-se contra um poder estabelecido. Quando nós nos insurgimos contra Deus, nós estamos nos revoltando contra a autoridade pré-estabelecida de Deus. Nós estamos nos levantando contra Ele. E quem se levantou contra Ele, querendo ser maior que Ele, o que aconteceu? Ele quis ser igual a Ele, porque estava estabelecido que ninguém poderia ser igual a Ele. Alguém que desejou ser igual a Ele, a glória dele, vocês sabem o que aconteceu, né, irmão? Então nós devemos honrar nossos pais, honrar nossos líderes, honrar nossos pastores. Nós devemos honrar os nossos irmãos. Devemos honrar ao Senhor. Nós também devemos honrar nossos filhos. Quando nós honramos a Deus, é uma espécie de gratidão, né? Quando nós honramos os nossos líderes, nós estamos sendo gratos, porque os nossos líderes é aquela pessoa que você não sabe quantas horas os nossos pastores ficam orando por nós, nos guardando, para que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas. Nós não sabemos quantas horas os pais passam clamando ao Senhor pela vida de um filho. Alguns que estão aqui nasceram em lar cristãos, mas eu não nasci, outros também não nasceram, e creio que teve pessoas que passaram horas, noites, em claro, orando pela minha vida, pela vida de vocês. Eu creio que a minha sogra, ela orava por mim, mesmo sem saber que um dia eu seria genro dela. Eu creio que ela orava por mim. Uma certa vez, alguém disse que eu tinha morrido. Aí chegou essa notícia até ela. Aí um dia eu cheguei lá, ela corre, me abraça. A Helena corre, me abraça. Mas por que tudo isso? Não, porque falaram que tu tinha morrido. E a gente estava orando por ti.
Eu creio que elas continuaram orando por mim, né, pela minha vida, porque só a misericórdia de Deus, meu irmão, pela minha vida. A pastora conheceu um pouquinho da minha vida. Eu e o irmão dela, a gente é amigo de longas datas. Quem me vê hoje não sabe que eu fui, graças a Deus. Nem queira saber, irmãos. Tá? Mas para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia dele, ele me resgatou do charco de lama. Assim como ele fez comigo, irmãos, ele pode fazer com você que tem um filho que está desviado do caminho dele. Você que está, um pai ou mãe, que hoje está orando pelos seus filhos que estão desviados, o Senhor pode libertar, assim como ele libertou, ele pode libertar o seu filho. Não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus. Amém? Então, devemos honrar os nossos filhos para que possamos viver. Devemos honrar nossos pais, meus filhos, para que nós possamos ter uma vida longa. Mas o irmão pode dizer, mas já está tudo determinado quando eu vou nascer, quando eu vou morrer, quando eu nasci já está tudo determinado. Sim, a palavra do Senhor diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer, lá em Eclesiastes. Mas a palavra do Senhor também diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17. Põe aí para mim, Paola, capítulo 7, 17. E diz para a gente não ser imprudentes. Vamos ver nessa linguagem que ela vai colocar. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja loucos, porque morrerias fora do teu tempo. Então tu pode antecipar a tua morte, irmão. Se um dia tu for demasiadamente ímpio, sair como louco, pega teu carro, sai dirigindo feito doido aí nas avenidas, nas rodovias, enche a cara de cachaça, de droga, pega uma arma, sai trocando tiro com a polícia, está procurando o quê? Está procurando a morte. Tu vai conseguir antecipar os teus dias. O rei Ezequias orou, Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Por quê? Porque ele era obediente ao Senhor e todo tempo ele andou nos caminhos do Senhor. Mas tem alguns, como a palavra do Senhor diz, que querem antecipar a sua morte. Ezequias pediu para ser prolongado e alguns querem antecipar. Então, se você quer viver mais, obedeça ao Senhor, honre a seu pai e sua mãe, ande no caminho do Senhor, que quando o anjo vier lhe buscar, se você quiser continuar aqui nessa terra, eu acho que é melhor ir para a glória do que ficar aqui. Você pode clamar ao Senhor que Ele pode entrar com sua misericórdia e dar mais uns dias. Se quer sofrer mais, fica aí então. Eu queria te trazer para perto de mim, mas já que tu quer sofrer, amém, né? Tópico 8, Paola. Pais devem declarar bênção sobre os seus filhos. Nós vemos lá no livro do Gênesis, ali a história de Jacó e Esaú, quando o pai de Jacó, o Isaac, ele abençoa Jacó. Ele declara a bênção sobre a vida de Jacó. Declara bênçãos. E quando Esaú chega, não tem mais bênçãos. Mas por que ele não foi abençoado? Porque ele não valorizou, irmãos. Hoje, muitos filhos não valorizam os pais, não querem a bênção dos pais. Assim como Esaú não valorizou, trocou a sua bênção
por um prato de lentilha, irmãos. Passaste a fazer a sua carne. Hoje muitos jovens preferem alimentar a sua carne na prostituição do que obedecer ao Senhor. Na bebedice, nas drogas, nas mentiras. Estão alimentando a sua carne, fazendo o desejo da sua carne. Trocando as bênçãos do Senhor, trocando uma vida eterna pelas distrações que esse mundo oferece. Eu sei que é difícil, está difícil, muito difícil para os jovens hoje. Mas eu creio que para Daniel também foi difícil, quando ele foi levado ali para Babilônia. Ele rejeitou comer os manjares do rei. Ele sabia a sua identidade, Daniel. Daniel e seus 3 amigos. Ele preferiu servir ao Senhor. E hoje, mesmo com a dificuldade, tem os pais, e ele não tinha pai ali para estar lhe orientando, não tinha um pastor para estar lhe orientando, não tinha um líder para estar lhe orientando. Hoje nós temos tudo isso, nós temos pais, nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos pessoas capacitadas que nos instruem, que instruem nossos filhos, para que eles possam andar no caminho do Senhor, para que eles possam estar buscando a face do Senhor. Jovens, ou alguns adultos, busquem o Senhor. Busque ao Senhor. Rejeite os manjares de Satanás. Rejeite os prazeres que ele vai colocar na sua mente, vai colocar na sua frente. Ele vai lhe oferecer coisas boas. Eu costumo dizer que o pecado não é ruim. Pecado não é ruim não, irmão. O que é ruim é as consequências. Ele vai lhe oferecer coisas boas. Vai lhe oferecer manjares para lhe tirar da presença do Senhor. Mas tudo engano, irmãos. Assim como Satanás chegou para o Senhor Jesus e ofereceu tudo que não era dele, Satanás ele pode se apresentar a você. Jovens, homens, ele não vai colocar uma mulher feia na tua frente. As jovens, as meninas, as gurias, ele vai colocar homens bonitos, pessoas que falam bem, que vai entrar pelo quem está entrando na sua mente. Que dizem que as mulheres é conquistada pelo ouvir, né? Então, vocês precisam conhecer a voz do Senhor para não ser confundida com a voz de Satanás quando vier estar na sua frente. Se alimente da palavra. Enquanto muitos jovens daqueles que foram levados para a Babilônia estavam se alimentando na mesa do rei dos manjares, Daniel e os seus 3 amigos estavam se alimentando da palavra do Senhor, estavam colocando em prática o que eles aprenderam na sua casa, o que eles aprenderam com seus pais antes de ser levados para cativos para a Babilônia. Eles trocaram até o nome daqueles 3 jovens, mas não trocaram a identidade, não trocaram o caráter, porque eles tinham uma identidade, eles sabiam quem eles eram. Então, jovens, vocês têm que saber quem vocês são. Você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa do Senhor. Então temos que lutar, vai vir a dificuldade, não é fácil. Não é nada fácil. Tudo temos dificuldades nessa vida. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas terei bom ânimo. Eu venci o mundo. Se vocês querem vencer também, Ele não nos dará a tentação que nós não podemos suportar. Junto com a tentação vem um escape.
Provavelmente o escape é a porta estreita. Se nós olharmos para a porta direita, por fácil, vamos acabar caindo na cilada de Satanás. Nós possamos estar firmes no Senhor, buscando Ele a cada momento, buscando o Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Vamos colocar de pé, irmão.